Bom, primeiramente, boa tarde a todos. O meu nome é Natália de Azevedo Vale, eu sou aluna de Engenharia Mecânica e estou fazendo nesse período TCC1, orientada pela professora Isabela Florindo Pinheiro. Bom, o tema do meu TCC é a otimização de eficiência de um compressor centrífugo de propeno acionado por turbina a vapor por meio de aprendizado de máquina. Ou seja, basicamente a ideia do meu projeto é trazer soluções online para melhorar a eficiência do conjunto rotativo através da mudança de rotação. E eu vou explicar um pouquinho mais sobre como isso aconteceria. Bom, um pouquinho das etapas do estudo. Primeiro é importante a escolha do equipamento em que vai ser acontecido o piloto, e dando um resultado positivo no final, a gente pode replicar esse ensinamento para outros equipamentos. O segundo passo seria avaliar a instrumentação disponível, se ela permite que a gente faça esses parâmetros, esses cálculos, tão quanto se ela permite que a gente dê a solução. Algumas premissas para a operação do algoritmo. Em seguida, como que vai funcionar esse algoritmo de aprendizado de máquina, qual a lógica por trás dele, qual o tipo, qual algoritmo será selecionado. Posteriormente, a performance da turbina, como será calculado, bem como a performance do compressor, e próximos passos e um pouco a ideia de que seria um produto final dessa análise. Bom, um pouquinho sobre as características do equipamento. É um compressor centrífugo de propeno acionado por uma turbina a vapor, como eu já disse. É um compressor de 4 estágios. E interessante ressaltar que a gente tem instrumentação em todos os 4 estágios. Um dos principais compressores no processo de produção. É um equipamento muito crítico na planta de... É uma planta de polietileno. É interessante essa informação. E outro ponto relevante também é que esse compressor tem problemas históricos com eficiência. Quando isso acontece, normalmente o engenheiro tem que conduzir um estudo sobre eficiência. Não hoje em dia não é algo automatizado, muito menos dando a solução, né, do cálculo de maneira online. Ou seja, de fato seria um estudo que agregaria na rotina do engenheiro mecânico. Bom, os dados disponíveis online, em relação aos parâmetros de processo, a gente tem a temperatura do fluido, a pressão do fluido e a vazão, todos esses, tanto para sucção quanto para a descarga. E em relação a parâmetros mecânicos, tão quão importantes, né? A temperatura do bancal, vibração axial e radial do bancal. Essas, inclusive, a gente tem tanto em espectro como em valor global. A rotação do equipamento e o sistema de selagem, que lá é um sistema DGS, Dry Gas Seal, né, o que a gente chama aqui de selo a seco, que por si só é um sistema bem complexo e que é importante também a análise no sentido de segurança mesmo. Bom, um ponto importante para ser levantado é sobre a premissa de operação. Então, a ideia é basicamente fazer um algoritmo que dê soluções online para eficiência. Ok. Só que essa solução ela só vai poder ser executada se o equipamento já estiver em condições estáveis, tanto de processo quanto mecânico, quanto em relação às variáveis mecânicas. Isso porque basicamente não faz muito sentido a gente querer otimizar algo que não está bom, né? E nesse sentido de otimizar a eficiência de equipamento que talvez esteja, por exemplo, alarmando no mancal por temperatura. Não faz sentido a gente tentar melhorar algo que não está fazendo o mínimo, né? Que não está fazendo o mínimo do seu trabalho. Então, só para deixar bem marcado que a intenção
dessa solução, desse algoritmo, é atuar muito antes de qualquer valor de alarme ou trip do equipamento. Bom, um pouco sobre a lógica do algoritmo, né? A ideia é levantar os dados históricos do compressor dos últimos 10 anos por exemplo, pressão, temperatura do fluido e etc. Com esses dados, calcular a eficiência do compressor. Então, nesse ponto, a gente vai ter um trend de eficiência ao longo do tempo do compressor, nos últimos 10 anos. Perfeito. Tendo isso, a ideia é categorizar esses dados de eficiência. E qual a lógica que essa categorização vai seguir? Basicamente, dividir essa eficiência em blocos, né? em, em categorias mesmo. Ou seja, por exemplo, vamos supor que a eficiência mínima tenha sido 73% e a máxima 98%. Sendo assim, a gente tem um range de 25 e criando 5 categorias. Então, a categoria ótima, né, seria a categoria de 98% a 93%, e a categoria péssima seria a categoria 4, que a gente pode observar que seria de 78% a 73%. Ou seja, só recapitulando um pouco, eu iria pegar toda a eficiência histórica do compressor, calcular ela de acordo com os dados online, e a partir disso categorizar essa eficiência em blocos de 0 a 4 com ranges de eficiência. E a ideia por trás disso é exatamente propor a solução por etapas. Então, por exemplo, vamos supor que eu esteja na etapa 4 de eficiência. O algoritmo ele vai dar uma solução para você ir para a etapa 3. E se você está na etapa 3 de eficiência, ele vai te dar uma solução para ir na etapa 2. E por que essa solução em partes, né? Porque quando a gente fala de um processo químico, né, as condições de processo, muitas vezes a solução para você ir de um patamar 4, que é o péssimo, para um ótimo, pode ser uma solução muito brusca quando a gente fala de parâmetros até mesmo mecânicos do equipamento. Então, a ideia disso, dessa separação em etapas, é ir subindo pouco a pouco o degrau na eficiência, ou seja, ir melhorando pouco a pouco a eficiência e sempre com monitoramento do especialista. Ou seja, estava na etapa 3, a solução foi aumentar a rotação. Foi executado, após ser executado, houve uma validação dos outros parâmetros do equipamento, e aí sim pode ser aplicada uma solução para ir para a etapa seguinte. Então, essa é a ideia por trás. Bom, sobre a parametrização das curvas, né? Em relação às curvas, ao mapa do compressor, tanto em relação ao head politrópico quanto à eficiência politrópica, será utilizado 3 metodologias para essas curvas serem parametrizadas de aprendizado de máquina. Essas 3 metodologias são regressão suportada por vetor, SVR, regressão gaussiana do processo, GPR, e ajuste geométrico elíptico. Algumas dessas análises já foram executadas e foram, inclusive, obtidos resultados muito aceitáveis em relação a essa parametrização, como pode ser visto nos gráficos abaixo. E ao final, é interessante ressaltar também que ao final essas 3 metodologias serão comparadas e a que tiver uma menor porcentagem de erro será tomada como ótima para a continuação do projeto. E por que isso é importante, né? É importante mapear as diferentes rotações exatamente para o algoritmo conseguir dar a solução em rotação.
para melhorar a eficiência do equipamento. Bom, um pouco sobre a eficiência da turbina. Para calcular a eficiência da turbina, nós vamos utilizar a variação da entalpia real sobre a isentrópica. É, e a gente consegue ver, falando da turbina, né, a gente está falando de um vapor superaquecido e interessante ver também no diagrama de Mollier como ficariam esses pontos. Sobre a eficiência do compressor, será calculada uma eficiência politrópica, ou seja, a relação do head politrópico sobre a diferença de entalpia de descarga e sucção, será considerada uma eficiência constante ao longo da curva. E eu gostaria de ressaltar dois pontos: o fator de compressibilidade e o expoente politrópico. Bom, sobre o fator de compressibilidade, será utilizada a abordagem Lee-Kessler para calculá-lo, por ser a melhor maneira de calcular para esse fator para hidrocarbonitos. Ou seja, o fator de compressibilidade ele vai ser uma função que vai variar com as condições de temperatura e pressão. Em relação ao fator de Redi-Schultz, é um fator que basicamente ele corrige a variação não calculada do expoente politrópico, né? Porque quando a gente considera uma eficiência constante ao longo da curva, isso acarreta numa mudança do expoente politrópico. E quando a gente olha, na verdade, a equação do RED politrópico, esse expoente ele é constante. Então, o fator de Redi-Schultz está ali exatamente para amenizar esse erro de não considerar a variação do expoente politrópico. Isso seria bem raso a ideia de um produto final, né? Ou seja, uma tela web em que falaria em que ponto da curva o compressor está operando, falaria também a região de eficiência e operação do compressor e daria a solução para subir de patamar na eficiência. Então, por exemplo, nesse caso, seria diminuir a rotação para 3.558 RPM. E, bom, esse seria só um exemplo da ideia de produto final. Muito obrigada a todos que assistiram até aqui, prestaram atenção e até a próxima.